Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Conheci os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca através do livro de ouro do Mestre Saint Germain. Há algum tempo eu frequento o site da Grande Fraternidade Branca e pratico alguns mantras e orações. E percebo um aumento da frequência vibratória muito intenso no corpo todo e na região do chakra cardíaco. Porém, quando isso ocorre, fico com medo e paro a prática por desconhecer o que possa vir na sequência. Gostaria de obter auxílio ou mais explicações ou mesmo sugestão de literatura para seguir com essas práticas tão belas e tão amorosas sem temer. Quero saber também se existe algum grupo em Florianópolis, Santa Catarina, que eu possa frequentar. Muito obrigada, Aline Cunha. Aline, já vi muita gente relatar este aumento de frequência vibratória no chakra do coração. Mas por que assustar-se com isso? Afinal, não é este o objetivo dos mantras e decretos? Aumentar a frequência vibratória? Solte-se, minha amiga, e entregue-se à elevação da consciência. Há quem relate até dor causada pela expansão deste chakra. Eu mesmo já senti isso. Tudo bem, sem problemas. Não vai passar disso. Sobre a indicação de um grupo, você deve ter ouvido a resposta no programa da semana passada. Nós não indicamos grupos porque não podemos acompanhá-los à distância. Nosso trabalho é inteiramente pela internet. Aline, isso é uma coisa maravilhosa que aconteceu com você, porque mostra que você é sensitiva, é perceptiva, você está sentindo a energia, está concentrada. Dê graças a Deus, agradeça a Deus esta graça de você estar percebendo o que está ocorrendo dentro de você, esse aumento de frequência vibratória. Nós precisamos elevar nossa frequência vibratória. É muito baixa a nossa frequência. Até que ela chegue à frequência dos mestres, isso vai demorar muito. É muita coisa, é muito trabalho. Nós devemos desejar isso que ocorreu a você. É uma grande bênção, né? Estar consciente dessa vibração mais elevada. A próxima pergunta é do Carlos, de Sorocaba. Ele diz: o que é um decreto e como utilizá-lo corretamente? E a Lindóia pergunta: olá, amigos, gostaria de pedir que fosse nos informado como iniciar uma sessão de apelos. O que deve ser dito no início, etc. Atualmente estou guiando-me pelas orientações da Vahali Brasil, mas gostaria de fazer segundo orientações da Summit. Quando se faz seguindo o livro AM do Reino de Aquário, pode-se incluir os apelos de cabeça, coração e mão da Summit? O referido apelo é depois do tubo de luz ou antes? São dúvidas que tenho e não sei como resolvê-las, pois aqui em minha cidade não existe nenhum grupo. Olá, Carlos Elindóia. Decreto é uma ordem, um comando de luz. Esta é uma nova e poderosa forma de oração que está sendo ensinada pelos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. Para que os estudantes possam aprender a utilizá-la corretamente, criamos vários CDs, com decretos do primeiro raio, sétimo raio e outros. Há certas entonações e ritmo e dinamismo que não podem ser ensinados por livros. Lindóia, não vejo problema algum em fazer apelos do livro AM do Reino de Aquários com outros. Quando você faz os decretos de coração, cabeça e mão, inicie por eles e depois faça outros decretos. Porque os decretos de coração, cabeça e mão são completos. Ali contém decretos dos 7 raios. Nos decretos de coração, cabeça e mão, encontra-se inserido o tubo de luz, que deve ser feito na sequência, onde ele está situado. Na próxima semana, estaremos colocando em nossa página principal uma aula explicando como fazer uma sessão de apelos, decretos, comandos de luz, como você queira chamar, como iniciar e como encerrar, ok? A questão do tubo de luz que eu queria comentar, Maria Lúcia, que eu acho que a pergunta dela é o seguinte, que muitas vezes a gente fala que é para começar sempre fazendo o tubo de luz, mas é que nesse caso do coração, cabeça e mão da Summit, ele está inserido num contexto e que você deve fazer seguindo o livreto. Mas é bom, antes de toda e qualquer sessão de decretos e orações e trabalhos espirituais,
fazer uma invocação de tubo de luz, única e exclusivamente, fora do livreto, fora de uma sequência. É isso mesmo. A próxima pergunta é da Line. Ela diz: no programa de sábado, dia 23/6, a Josiane nos disse que o pai dela via espíritos de baixas vibrações ao seu lado. Eu quero saber se é possível isso acontecer desde quando ela ora diariamente todos os dias. Se fizermos os apelos diariamente, essas entidades não serão afastadas? Line, orai e vigiai. Somos testados o tempo todo. Orar não significa fim dos problemas, mas sim que teremos mais oportunidades de vencer as barreiras que aparecerão. Eu, por exemplo, não costumo ver espíritos do mal, mas se eu for a uma casa onde está infestada de demônios, com certeza eu vou senti-los e até, quem sabe, vê-los. A questão é, se a casa onde você vive estiver assim, você ainda tem muito para decretar. O caso do pai da Josiana é que ele trabalha com esse tipo de visão astral. Será que ele estava vendo espíritos do lado dela, ou será que os espíritos estavam do lado dele? Nem isso nós não sabemos. Orai e vigiai. Agradeça sempre que ver um espírito ruim, pois este foi um alerta para que você limpe o lugar e eleve as energias. Line, nós somos observados continuamente por 3 seres. Pelo nosso anjo da guarda, pelo anjo dos pergaminhos, que anota absolutamente tudo o que nós fazemos, e por um demônio. Por isso Jesus disse, como Paulo falou, vigiai e orai continuamente. Maravilha, é isso aí. A Aline continua o seu e-mail com uma segunda pergunta, dizendo: como usar a chama verde-limão e quando usá-la? Ela é exclusiva da Valhalla Brasil, AM? Line, nenhuma escola física detém exclusividade sobre as chamas sagradas. A chama é o próprio Deus que a todos contém. Nós não estudamos esta escola Valhalla, mas utilizamos a chama verde-limão da verdade. Procure o comando para manifestar a chama da verdade, ele é o último em nossa lista de comandos. Nem a gravação ainda temos. Além disto, você pode fazer a oração para a verdade, que também está em nosso site, é assim. Quando sentir que alguém está mentindo para você, antes de buscar a verdade em uma boa conversa, invoque a amada Palas Athena, deusa da verdade, e seu raio da verdade divina. O 5º raio é o verde da verdade, da cura, da abundância. Enquanto visualiza a pessoa envolta em uma luz verde-limão, o verde-limão mais claro, diga em voz alta: amada Palas Athena, deusa da verdade divina, expõe a verdade, expõe a verdade, expõe a verdade, expõe a mentira, expõe a mentira, expõe a mentira, mostre-me tudo o que preciso saber sobre, diga o nome da pessoa e continue. Em nome do meu eu superior e da minha amada presença de Deus, eu sou a verdade, eu sou a verdade, eu sou a verdade manifestada aqui e agora. Amém, amém, amém. Quando for conversar com a pessoa, mantenha a visualização do verde sobre a pessoa enquanto conversa. E olhe sempre para o 3º olho, entre as sobrancelhas da pessoa, e sorria, mantendo no seu pensamento a seguinte frase: Palas Athena, expõe a verdade, expõe a verdade, expõe a verdade, expõe a mentira, expõe a mentira, expõe a mentira. E você verá a força da verdade em ação. Geralmente, essa força de energia que você vai produzir em prol da verdade vai se manifestar e você vai ficar impressionado com a resposta. Principalmente com quem lida com crianças que mentem, eles não conseguem mentir. Se você jogar um verde-limão e fizer essa invocação e esse pensamento positivo e essas frases invocando Palas Athena mentalmente enquanto conversa com a criança. O nosso livro de orações contém vários chamados e orações para a chama verde esmeralda, que também podemos chamar de chama verde limão. Mas eu me lembro agora de um caso, Paulo, que atendemos de uma senhora. Ela estava muito aflita com a filha, que se envolveu com um rapaz absolutamente assim, sem escrúpulos, sem trabalho, sem direção na vida. E a mãe estava muito preocupada porque a filha não via isso, estava decidida a casar com ele. Então nós recomendamos que ela visualizasse a chama verde esmeralda em torno desse rapaz, em torno da filha também, mas principalmente em torno do rapaz, para que aqueles véus de mentira fossem dissolvidos e a garota pudesse ver a verdade sobre ele. Olha, não durou um mês e ela viu. Naquele tempo nem conhecíamos ainda esses poderosos decretos e comandos de luz que hoje nós temos. Foi mais um trabalho de visualização somente. E deu um resultado incrível. Realmente, os véus de mentira se dissolveram
e um dia, repentinamente, a garota viu tudo o que era aquele rapaz e saiu. Nós precisávamos fazer um trabalho assim sobre todos os políticos, envolvendo todos os políticos, todos, absolutamente todos, porque nós não sabemos qual deles é corrupto, mas envolvê-los todos na chama verde esmeralda para que o povo veja, para que os véus de mentira sejam dissolvidos e o povo possa saber exatamente quem é quem. Ok, dando continuidade às perguntas da Aline, ela diz: em minha cidade tem um grupo que se reúne para fazer apelos da chama violeta, só que são da Valhalla, e o grupo é muito fechado. Você pode fazer uma demonstração de como se faz uma sessão de apelos e o tom ou ritmo dos mesmos? Line, como já dissemos antes, a Valhalla tem ensinamentos que desconhecemos, pois não é a nossa escola. Nós criamos os CDs com os comandos de luz justamente para divulgar os ensinamentos e fazer os comandos e invocações em um tom e ritmo correto, mas dentro da ótica das escolas que estudamos. De qualquer forma, estamos sempre demonstrando invocações aqui no programa. Eu queria falar também e lembrar vocês que entrando em comandos de luz no nosso site, você encontra o comando de luz para a amada Astréia e Miguel, e lá tem uma aula gravada que você pode ouvir diretamente no site, de como fazer um comando. Comando e decreto é a mesma coisa, comandos de luz, decretos de luz é a mesmíssima coisa, e você tem essa explicação lá. Maria Lúcia, a próxima pergunta vem da Melissa. Ela diz: eu estou tendo uns probleminhas na minha casa, não sei se vocês poderão me ajudar. Tudo tem queimado por aqui, as lâmpadas, a cada dia uma, os eletrônicos, a TV, a secadora, o micro-ondas. O que eu posso fazer? Obrigada, abraços, Melissa. Querida Melissa, já vi isso ocorrer antes e penso que sejam sinais espirituais. Os decretos recomendados são invocação para a purificação da casa e Astréia e Miguel. Depois, chama violeta. É bom orar um pouco em cada peça da casa. Temos uma aula em CD que poderá ser útil para ajudá-la a compreender que você pode e deve assumir o comando da energia em seu ambiente. O título é Como Abençoar a Sua Casa. É aconselhável também chamar um eletricista e fazer uma boa revisão no sistema elétrico. Eu ainda quero indicar mais uma coisa, sabe, Maria Lúcia? Nós temos visto um grande número de pessoas que nos diz utilizar o CD de Astréia e Miguel ligado o dia inteiro. Eles saem de casa e deixam o CD rodando no aparelho. E eles nos comunicam que a energia na casa tem se elevado bastante. Isso realmente é muito bom, mas melhor ainda se a pessoa acompanhar o CD, depois deixar o CD ligado, não é, Paulo? Ah, sim, com certeza. A participação do dono da casa em pelo menos uma vez por dia é muito importante. Eu digo manter o CD. Os mestres mesmo dizem que o CD ligado sozinho, ele faz um papel de 70% do trabalho. Houve uma vontade da pessoa de deixar ligado o aparelho, de ligar o som. Quer dizer, é como se a pessoa estivesse colocando alguém para orar dentro de sua casa. Não é isso? E a palavra, o poder da palavra. Palavra entoada, com certeza. Fazendo uma pausa aqui nesta aula, nós queremos informar que esta gravação já tem alguns anos. Hoje, o livro Razão de Viver e todas as gravações que nós vendíamos em CD naquela época estão disponíveis gratuitamente em nosso site. A Alcineide Cristino pergunta: olá, tenho lido, na medida em que consigo o tempo e computador disponível, matérias diversas no site da Grande Fraternidade Branca e outros correlatos, inclusive alguns em comunidade do Orkut. Porém, nada encontrei ainda sobre apometria. Quando tenho problemas mais sérios, sempre busco ajuda em um grupo próximo de casa e tenho recebido bênçãos com a ajuda deste grupo. Mas fico preocupada com alguns artigos que li falando que poderia interferir no livre-arbítrio e talvez não fosse ético sobre o ponto de vista dos mestres ascensos. Vocês podem me orientar a respeito? Grata, fiquem na paz e na luz do Senhor, Alcineide Cristino. Alcineide, a apometria é uma técnica de tratamento espiritual onde médiuns e trabalhadores espirituais têm como objetivo tratar energeticamente as pessoas. Este nome vem do prefixo grego apo, que significa além, e do radical metria, que significa medida.
É um tratamento utilizado para tratar portadores de sofrimento psíquicos e psicológicos, doenças genéticas e de difícil resposta à terapêutica médica ou considerada incuráveis. A apometria surgiu para tratamento a doentes desenganados. Começou sua sistematização no Hospital Espírita de Porto Alegre na década de 1960 e 1970. Ela é praticada por adeptos de várias correntes, tais como a doutrina espírita e a Umbanda, e envolve contato com espíritos e almas do astral. E sim, você está correta, os mestres ascensos desaprovam esse método. Gente, nós trabalhamos com a chama dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca, que é principalmente agora, na Era de Aquários, a chama da liberdade. Nós não temos que depender de ninguém. Vocês reparem que nós não tentamos fazer nada por vocês. Nós procuramos ensinar vocês a trabalharem com a chama, a trabalharem com os mestres, a invocar o seu direito de filho de Deus para curar todas as situações. Os mestres nos dão ferramentas, instrumentos, técnicas de liberdade. Nós não precisamos que ninguém nos ajude. Nós podemos nos preparar, nos fortalecer para ajudar os outros, mas não para carregar ninguém, para ajudar os outros no sentido de ensiná-los a conquistar sua própria liberdade. Não é errado alguém orar pelo outro ou ministrar energia se o outro está necessitado, mas desde que invoque os anjos, os arcanjos, os mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca, os seres de luz perfeitos, não os seres que estão no astral, que são tão falhos como nós somos. Só porque a pessoa morreu, ela não é perfeita. Os mestres ascensos atingiram perfeição porque eles são unidos a Deus. O que cura realmente nesses momentos é você servir o seu corpo para transmitir a energia de cura para outra pessoa que está realmente debilitada e necessitada. Porém, pedir para que essa energia seja trabalhada por espíritos do astral é que está errado. Nós temos os mestres e os anjos para fazer isso. É isso aí, Maria Lúcia. Dando continuidade, a Maria de Fátima pergunta: que a paz dos santos estejam sempre com vocês. A minha pergunta é a seguinte: quando nos casamos, adquirimos o karma de outra pessoa e vice-versa? Olá, Maria de Fátima. Sim, os casais dividem seus karmas. O casamento também é uma grande oportunidade de resgate kármico, de pagar dívidas do passado. É importante que o relacionamento seja amoroso, para que a oportunidade não seja perdida. Tudo que você fizer para seu cônjuge e ou familiar, procure fazer com ternura e boa vontade, para que tenha valor, para livrar-se do karma negativo, para evitar de ter os mesmos problemas com as mesmas pessoas na próxima encarnação. Nós temos que cuidar não só com quem nós casamos, mas também empregados que colocamos em casa ou na empresa. Um mau empregado dentro de uma loja pode atrapalhar todos os negócios da loja. Uma pessoa negativa, não só ela destrói a si mesmo, mas a todos que estão por perto. Uma pessoa positiva irradia luz e traz clientes para a loja e traz uma nova energia que pode trazer novas ideias e anjos. Com certeza, Paulo, com certeza. É impressionante, nós temos que cuidar muito bem com quem andamos, onde estamos. Todos vimos aí nos jornais, há uns 10 dias atrás, um porteiro do prédio que matava as pessoas, roubava e se fingia de porteiro e de trabalhador. Não é isso? É importante que as pessoas peçam a Deus que mostre, peçam a Palas Athena que mostre realmente a verdade sobre as pessoas que estão conosco. Eu ensino a minha filha, quando vamos orando todo dia para o colégio, eu digo para ela: peça bons amigos, peça para Deus tirar as pessoas ruins do teu caminho, e aí a gente faz na oração. É importante já orar com antecedência sobre isso, e não só quando estamos com problema, quando reconhecemos, porque muita gente mora com verdadeiros lobos e não sabe disso. Pois é, mas às vezes é um resgate kármico também, e a pessoa tem que ter certa tolerância nesse aspecto, né, quando está dentro da casa. Olha, esse assunto de resgate kármico, de casamento e de união de chamas gêmeas, eu acho até que seria um bom assunto para a gente começar com as perguntas. Vocês podem fazer perguntas sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. A gente dá continuidade disso em outro dia.
E isso é muito complexo também, não é só assim, não tem uma resposta sim ou não, não é? É, complexo e importante, cada caso é um caso. Por isso que existe a análise dos ciclos cósmicos que a gente faz, que realmente faz a diferença. A próxima pergunta vem de Maria de Lourdes, ela diz, gostaria de saber quais são os chakras secretos e suas localizações. Maria de Lourdes, os 7 principais chakras são os responsáveis por nos trazerem a energia divina dos 7 principais raios da consciência de Deus. E estão localizados ao longo da coluna vertebral. O 8º chakra é o ativador dos outros 5, considerados secretos, e está localizado na câmara secreta do nosso chakra do coração. Os nossos 5 chakras secretos surgem da ação do nosso eu superior através do nosso chakra do coração, sobre as 2 mãos e sobre os 2 pés, local das chakras de Jesus. A energia que qualificamos com o poder do Cristo, habitando em nosso coração, é amplificada pelo Cristo e potencializada através das palmas das mãos. A presença do Santo Cristo pessoal dentro do chakra do coração, atuando com o consentimento, invocação e direcionamento do nosso ser, da nossa alma encarnada, através da polaridade alfa da palma direita e ômega da palma esquerda, atuando sobre cada um dos dedos da mão, representados cada um pelos 7 principais chakras. Você poderá entender isso com mais qualidade adquirindo a nossa apostila de mudras. A manifestação dos 5 chakras secretos depende da ação do Cristo através da câmara secreta do coração, que é a morada do nosso Santo Cristo pessoal, a nossa chama trina em ação. As nossas mãos e pés tornam-se a extensão do nosso Santo Cristo, e quando invocado para atuar através do nosso corpo, utiliza nossas mãos e pés para a manifestação da energia, abençoando a tudo e a todos. Resumindo, gente, se você põe a mão sobre alguém e diz, eu abençoo essa pessoa, você não está utilizando os raios secretos. Se você diz, amada presença de Deus, abençoe essa pessoa através de mim e põe as mãos sobre essa pessoa, você está utilizando os raios secretos. É mais ou menos por aí, as pessoas precisam aprender a pedir a presença do Santo Cristo para atuar em tudo o que fazemos. Desde um trabalho mental que vamos começar a fazer, até um trabalho de cura sério para uma pessoa doente. É tão simples, não, Paulo? É tão poderoso, é tão diferente. A bênção, se você invoca a presença do Senhor, se você não invoca, é totalmente diferente. Porque será o teu eu humano que vai abençoar, ele não tem poder. Nenhum. Mas a presença do Senhor tem todo o poder. Exatamente. É essa união entre o céu e a terra que nós podemos fazer. É a busca da energia do céu, de Deus Pai no céu e de Deus Mãe, a Mãe Divina na terra, e nós estamos no meio. E esse encontro acontece no coração. A próxima pergunta vem da Ellen. Ela escreveu: caros amigos, gostaria de uma orientação de como fazer uma prece de luz para os anjos de proteção em um caso específico. Tem uma pessoa de minha família que foi levada injustamente para a justiça e dia 22 de agosto de 2007 terá uma audiência para a oitiva das partes. Neste dia, queria pedir uma proteção divina para esta pessoa e gostaria de fazer uma prece para os anjos. Poderiam me orientar? Agradeço muito por alguma resposta. Abraços fraternos, Ellen. Querida Ellen, como os e-mails são respondidos por ordem de chegada, não foi possível atendê-la a tempo. Contudo, vamos passar a vocês uma chave para invocar anjos, seja qual for a natureza do problema. Entendam que São Miguel é o príncipe dos arcanjos. Podemos então invocá-lo sempre e ele enviará o anjo que necessitamos. Existem anjos de proteção, do amor, da justiça, da liberdade, da cura, da ordem, da alegria, da paz, das artes, da música, da poesia, do comércio, da cidade, de cada pessoa, de todas as virtudes e de todas as profissões dignas. Invoque São Miguel, faça o pedido específico e um período de orações, pedindo o que você deseja. Quando há uma data marcada como essa, é bom começar as orações muitos dias antes, se possível 9 dias, para transmutar as energias negativas.
Você poderá encontrar mais ensinamentos e orientação mais específica e profunda sobre este assunto no nosso livro Razão de Viver, Ellen. A próxima pergunta vem da Liana. Ela diz: Amados Lúcia e Paulo, eu sou Liana e moro em Salvador, Bahia. Estou estudando os ensinamentos dos mestres ascensos, tentando entender muitas coisas, mas tudo é muito novo para mim e estou gostando. Sempre peço a Saint Germain que me mostre onde devo ir para saber o que preciso, e foi assim que cheguei aos programas de rádio. Quero pedir uma orientação. Tenho um filho de 20 anos que desde 14 fuma maconha. Minha preocupação é muito grande, vivo apegada a todos os santos, anjos, Nossa Senhora, peço a Deus incessantemente e às vezes me desespero e pergunto por que não me ouve. O pai dele não fala nada e ele se recusa a ir ao médico ou psicólogo. Tenho feito os decretos à Astréia e Miguel e também peço muito a São Miguel o Arcanjo. Inclusive quero comprar uma imagem de São Miguel e colocar na minha sala, de frente para a entrada. O que vocês acham? Por favor, me ajudem, sou grata a vocês, desejo muita luz e paz a todos. Liana. Liana, nós sabemos que isso é realmente difícil, pois envolve o livre-arbítrio. Seu filho é um adulto e sabe muito bem o que está fazendo. Pode não ter forças para sair desta situação e o mais importante é ele entender a realidade que está passando. Frequentemente é necessário tirar o drogado de seu meio para que ele consiga se libertar. As amizades são o maior obstáculo para a libertação. Como sempre dizemos aqui, pedir intercessão divina é o único caminho possível quando o livre-arbítrio está envolvido. Peça a Deus que envie bons amigos para influenciar positivamente a vida de seu filho. Ofereça a ele, caso tenha condições, a possibilidade de ir morar em outra cidade ou sair do local onde ele frequenta, estuda, etc. Quando o envolvimento de um familiar com drogas e drogados passa a prejudicar a vida de outros familiares, este precisa ser convidado a sair da casa e ir morar em outro lugar. Até que aprenda a se portar dentro das regras estabelecidas ou ele passará a prejudicar toda a família. Nós brasileiros somos muito paternais e relutamos em mandar nossos filhos para a vida. Os norte-americanos saem de casa aos 18 anos, quando vão morar na faculdade e não voltam mais para casa. Os londrinos saem aos 16 anos, quando vão para os colégios em regime de internato. Aqui no Brasil, as mães protegem seus filhos até os 60 anos de idade, quando elas mesmas não estão mais disponíveis para eles. Liana, faça uma oração da verdade para Palas Athena, pedindo que mostre a realidade de como seu filho está e se ele está utilizando outras drogas além da maconha. Peça a ela que mostre a ele a verdade de sua própria vida. Que Deus abençoe vocês. Olha, Liana, você peça a tua presença eu sou para conversar com a presença eu sou dele e que a presença eu sou dele fale com ele e mostre a verdade. E você mesma procure conversar calmamente, amorosamente com o seu filho, mesmo que ele discorde, que ele aparentemente não queira ouvir, você está jogando a sementinha dos seus conselhos lá, mostrando para ele o que é o futuro, o que será o futuro dele se ele continuar nesse caminho. E segura dinheiro, não dá dinheiro. Eu vi o caso outro dia de um pai que deixou o filho sem dinheiro, não dava dinheiro, dava ali o estritamente necessário para ele comer. O garoto ouvia ele falar que chegava a passar fome, mas enquanto o menino não se dobrou a obedecer o pai, ele não teve folga financeira. Segura pelo dinheiro. Essa é uma forma que nós temos. Porque se você dá, ele vai comprar maconha, vai comprar droga. Então não é possível. Você pode tirar privilégios. Se você deu carro, diga, se até tal data você não mudar o comportamento, nós vamos tirar seu carro. Ou vamos tirar tal coisa. O maior problema das drogas é quando nós não sabemos realmente qual a droga que a pessoa usa, né? A maconha é uma droga altamente nociva no sentido de que a pessoa fica vegetativa. Ela não produz, ela não evolui, ela fica realmente desligada da vida e do mundo, principalmente espiritualmente. O grande problema é quando pensamos que nossos filhos estão usando apenas a maconha, muito inferior a drogas terríveis que estão no mercado, e que é isso que realmente precisamos saber, porque se ele estiver usando drogas mais fortes, como a cocaína, como o êxtase, entre outros, que são drogas novas, ele pode estar tendo uma necessidade médica de ser internado para poder se libertar.
E não haverá outro caminho, dependendo do grau de uso de drogas. Quando a pessoa é viciada apenas em maconha, ela consegue sair se ela tiver uma razão para isso e se tiver um apoio espiritual e um apoio da família. E nisso a oração contribui muito e ela está fazendo a Astréia e Miguel, que é a melhor coisa. Por isso que a verdade aí é muito importante que você descubra o que está acontecendo. A próxima pergunta vem da Lucilena, ela diz: boa tarde, Paulo e Maria Lúcia, meu nome é Lucilena, moro em São Paulo, novamente envio minhas dúvidas a vocês. A luz violeta me acompanha desde quando eu não sabia sequer o que era. Quando fecho meus olhos e principalmente quando em meditação vejo-a em minha frente, num movimento que diferencia-se. Por isso, sei que de alguma forma devo colocá-la em prática, no entanto tenho muitas dúvidas. Nos estudos que tenho feito e leio que a chama violeta é de certa forma individual, cada um deve praticar a lei do perdão e a limpeza de seu próprio karma. Em outros escritos leio que devemos usá-la em benefício do próximo. Aí eu te pergunto, como faço isso? Me diga de forma simples, pois, como já disse, sou novata nesses estudos. Não estarei entrando no livre-arbítrio do outro? Quero muito ajudar e sinto que é esse o meu caminho. Não sei como, te agradeço muitíssimo. Om, Arcanjo Miguel, Om. Olá, Lucilene. O karma é individual e cada pessoa deve transmutar seu próprio karma negativo. Mas nós podemos ajudar muito a nossos irmãos fazendo chama violeta para eles. A transmutadora chama violeta irá libertá-los de certos véus de Maia até que eles próprios despertem para uma vida espiritualizada, ou pelo menos de mais responsabilidade com o uso da energia. Submeta sempre seus pedidos à vontade divina e assim não terá mais razão para se preocupar com a lei do livre-arbítrio. Eu penso assim, sabe, Lucilena? Eu faço a minha invocação inicial do comando de luz para Saint-Germain, por exemplo. Depois desse preâmbulo inicial do comando para Saint-Germain, eu faço um pedido para que essa chama violeta purifique a minha família. E depois, ao longo do decreto, do corpo do decreto de Saint-Germain, que vocês podem ver, pede a chama violeta para o planeta todo e para as pessoas todas, eu continuo visualizando a chama violeta sobre mim, sobre o próximo, sobre o planeta. E com certeza a chama violeta tem a sua capacidade de definir quem merece ou não receber essa bênção. Certo? O Antônio Ferreira faz uma série de perguntas que vou responder enquanto leio o seu e-mail. Ele começa assim: qual a diferença entre a Grande Fraternidade Branca e o Espiritismo? Antônio, a Grande Fraternidade Branca é formada por seres etéreos e encarnados também, que trabalham para a divulgação dos ensinamentos dos mestres ascensos com o propósito de expandir a chama trina no coração dos filhos e filhas de Deus na Terra. Procure no botão Ensinamentos em nossa página o texto número 23, Astral versus Etéreo, e você vai compreender melhor esta diferença. Depois de estudar este ensinamento, volte com perguntas específicas que teremos o maior prazer em responder. Ele continua: as informações mencionadas no livro Agenda Pleiadiana fazem parte dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca? Sabe, Antônio e amigos ouvintes, quando citarem um livro pedindo a nossa opinião, por favor indiquem o autor e a editora. Neste mundo esotérico sabemos de vários livros que têm o mesmo nome, mas com autoria e conteúdo completamente diferentes. Sobre as Pleiades, sem falar sobre esse livro, quero lembrar que no programa Interagindo com a GFBB número 3, falamos sobre as Pleiades, que são formadas por 7 estrelas iluminadas e pertencem à constelação de Touro. A próxima pergunta dele é a seguinte: qual a importância do ano 2012 para a humanidade? Isto também faz parte dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca? Antônio, sabemos que 2012 é uma data importante, mas o que acontecerá no futuro depende apenas dos nossos atos no presente. Peço a todos que estudem o nosso texto sobre este assunto, o ensinamento 29, intitulado Vencendo em Armagedon. A próxima pergunta do Antônio é a seguinte: como a Grande Fraternidade Branca entende o tema da segunda vinda de Jesus? Entendemos que Jesus não voltará fisicamente como antes, Antônio. O que acontecerá é que muitos filhos da luz vão encarnar o Cristo, assim como Jesus o fez.
veremos pessoas em todas as áreas e com diferentes missões, demonstrando a totalidade dos ensinamentos da luz. Algumas pessoas pensam que encarnar o Cristo é ser exatamente como Jesus o é. Mas Jesus tinha sua missão, uma missão diferente da minha, da sua e de todos nós. Então não podemos, de forma alguma, agir como ele. Bem, nós não podemos agir como ele, mas nós podemos seguir seus passos, que é o que ele sempre disse, siga-me, não é? E também a segunda vinda de Jesus já está acontecendo, gente. É este reconhecimento do Cristo interno. De repente nós começamos a descobrir, a saber, a grande fraternidade branca está aí nos contando que você tem o Cristo dentro de você, que eu tenho o Cristo dentro de mim. Não só Jesus tinha, mas nós, todos os filhos de Deus, temos este Cristo e temos a missão de seguir os passos de Jesus e desabrochar esta cristicidade em nossa consciência. Esta é a segunda vinda de Jesus. Vejam, se todas as vezes que vocês forem fazer essas invocações que nós enviamos ali, em prol da ordem e do progresso em nosso país, e vocês pedirem, antes de fazer a invocação, que a presença de Deus flua através de vocês, que o Cristo se coloque no coração de vocês, e repita com vocês essa oração, expandindo a luz através de vocês para que isso realmente aconteça, é uma vinda do Cristo. Isto é deixar o Cristo agir, deixar e permitir que o Cristo atue, porque mesmo antes de nós atingirmos a nossa cristicidade real, nós podemos permitir que este Cristo atue. Cada vez que nós falamos em nome do meu Cristo pessoal, eu invoco São Germain, eu invoco o Mestre Mora, eu invoco São Miguel, nós estamos permitindo essa atuação da luz crística em nosso planeta, em conjunto com outros seres da grande fraternidade branca que invocamos. É a segunda vinda do Cristo, que está em São Germain e mora em Jesus, é uma vinda espiritual, ela não é uma vinda física. E é maravilhoso, né, que nós temos que ela já está ocorrendo aqui. Com certeza. Aqui agora. Como complementação desta resposta que foi dada muitos anos atrás, você pode estudar os vídeos 88, 93, 95 e 96 em nossa lista de vídeos no YouTube, com o título O Arrebatamento. A próxima pergunta dele é a seguinte, Maria Lúcia. Existe realmente uma falsa hierarquia tentando dominar no mundo? Com certeza, Antônio, para cada mestre existe um antimestre, assim ensinam os mestres ascensos. O conceito da hierarquia é básico para quem estuda os ensinamentos. Os que pensam ser livres e nada fazem de bom para o mundo e vivem buscando se dar bem na vida, passam automaticamente a atuar sob a direção de uma força chamada de hierarquia do mal. Todos temos de dar as contas a alguém, tanto os que atuam para o bem, quanto os que atuam para o mal. Os filhos da luz que servem o mal acabam prisioneiros deste mal e tendo de servir como escravos. O que vocês pensam que faz um político milionário, sem citar nomes aqui, a querer roubar mais e mais e mais, insaciavelmente? Isso ocorre porque ele não pode parar de sugar. Ele serve a uma hierarquia mais forte do que ele. E ele está, assim, escravizando os filhos de Deus. O que nós temos que fazer? Nós temos que reconhecer que existe treva, existe demônios encarnados, existe o mal, e o mal planeja e executa, o mal trabalha. E os filhos da luz, de repente, parece que trabalham menos que os trevosos. Nós precisamos trabalhar com a palavra, com a espada da palavra, para dissolver essas trevas. Porque nós temos a luz é inesgotável. A nossa fonte de luz é inesgotável. Mas a treva não tem fonte. Eles não têm fonte para se alimentar. Eles se alimentam da nossa energia. E principalmente quando eles atemorizam os filhos de Deus. Com o temor, com o medo, nós liberamos energia para os bandidos, para a violência. Os mestres ensinam que existem países completamente dominados pela falsa hierarquia. A realidade é que nós precisamos entender que se nós não estamos atuando em obediência à hierarquia divina, nós acabamos instrumentos da falsa hierarquia. E isso é muito ruim. É por isso que tantos filhos da luz estão aí dando energia para a falsa hierarquia trabalhar sem mesmo saber, e isso aumenta o poder da falsa hierarquia para sugar e dominar os filhos da luz. É preciso definir de que lado você está e trabalhar, fazer seus decretos diariamente para proteger. Muito mais nessa época de tanta violência que vivemos.
Com certeza. O Antônio continua suas perguntas. A nova era já começou ou está prestes a começar? Antônio, uma nova era não começa em uma data específica. Acredito que estamos no ponto de transição e sim, acho que 2012 é uma data-chave para a nova era que chega. Mas os mestres não divulgam essa data. A última pergunta do Antônio é a seguinte: haverá realmente um anticristo dominando o cenário da história humana nos próximos anos? Estou surpreso com alguns ensinamentos de vocês. Disseram-me na minha infância, adolescência, juventude ou até mesmo já na idade adulta, que todas as organizações que reconhecem a doutrina da reencarnação como sendo verdadeira são comandadas pelas trevas. Seja o chamado espiritismo moderno, ufologia, parapsicologia e até mesmo a fraternidade branca. Vejo, no entanto, que o que vocês ensinam faz parte dos grandes e profundos ensinamentos da verdade. Verdades esta que, infelizmente, a grande maioria da humanidade não tem interesse em conhecer. Qual o futuro espiritual dessas pessoas? Serão escravas do chamado anticristo ou este personagem jamais fará parte do mundo, da humanidade? Obrigado pela compreensão demonstrada. Antônio, tudo depende da humanidade parar de agir servindo a falsa hierarquia e passar a agir atuando sob o comando dos mestres ascensos e do único Deus vivente. Nós não afirmamos, jamais, a vinda de um líder anticristo mundial, porque estaríamos, assim, dando força para que isto ocorresse. Porém, podemos dizer que existe sim uma possibilidade de muitos países serem totalmente dominados por um só homem. Mas eu não acredito que isto ocorra mundialmente. É claro que existem muitos anticristos, não um só o anticristo, muitos anticristos pelo mundo, muitos líderes que trabalham para o mal. E o nosso trabalho é nos voltarmos para Deus, para a luz, porque a luz consome as trevas. Com certeza, Maria Lúcia, como existe uma hierarquia maligna, existe um chefe desse mal no mundo. Nós sabemos, por exemplo, outro dia eu vi a notícia e falei, nossa, vejam como as coisas estão ligadas. Eu até comentei já isso, não sei se foi aqui. Com relação aos CDs piratas vendidos no Brasil estarem ligados à organização do Osama Bin Laden. Ou seja, vejam como existe uma rede, né, internacional atuando pelo crime. Como vemos também líderes mundiais tentando financiar campanhas políticas em outros países, sem citar nome desses políticos. Não é isso? Existe o que os mestres chamam de CICC, não é, Paulo? Uma organização capitalista comunista, que chega nesta hora desses interesses maléficos e pessoais deles, eles se unem, daí não tem mais ideologia de capitalismo, de comunismo, de coisa nenhuma. Eles se unem nessa rede internacional que o Paulo falou, para dominar nações, para dominar povos. Mas voltando ao tema reencarnação que você falou, gostaria de indicar um livro excelente que irá tirar todas as suas dúvidas, fundamentado em pesquisa muito séria. Esse livro é de Elizabeth Clare Prophet e chama-se Reencarnação. Você leia esse livro que isso vai sanar, explicar tudo para você, que não há tempo aqui da gente aprofundar tanto num tema de reencarnação que é vasto e é profundo. Jesus acreditava em reencarnação, a reencarnação é uma coisa aceita no Oriente todo pelas religiões budistas, hinduístas, que são religiões maravilhosas.